Muito bem, meus irmãos, vamos ter um tempo de reflexão agora, mas antes disso, gostaria de orar com vocês. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar aí a sua fronte e juntos orarmos ao Senhor, pedindo graça e sabedoria. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer o teu nome, louvar o Senhor, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nessa noite, Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. O Senhor derrame da tua graça, abra, ó Deus, a nossa mente, para que a tua palavra seja abundante no nosso coração, a ponto de transformar, ó Deus, aquilo que nós precisamos ser transformados, Pai. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nessa noite terminando a série, mas antes de terminar a série, alguma criança aqui com a gente, a tia já está lá no fundo, você já pode levar o seu pequeno para ele também ter um momento ali de palavra com a perspectiva deles, ok? Então, se você tem uma criança aí, pode descer com ele. Muito bem. Bom, nós estamos terminando agora a nossa série hoje, né? Nós chegamos ao final da nossa série, nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, versos de 13 a 21. Você pode abrir aí na sua Bíblia. E ele vai dizer o seguinte: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão pecar, a cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Bom, nós estamos terminando a nossa série, Olhe para Cima, e nós fizemos aqui um paralelo com o filme da Netflix, né, daquele sistema de streaming, que no começo do ano, ou no final, na virada, né, do ano de 21 para 22, falou, né, sobre a perspectiva do fim do mundo. E nós vimos ali alguns personagens que são controversos. Alguns dizem que tem pontes com a nossa realidade, outros dizem que não, mas nós sabemos que tudo aquilo é uma crítica à nossa sociedade. Tudo bem que aquela crítica é uma crítica de viés progressista, mas toda crítica ela deve ser analisada, né? E uma das críticas que o filme faz, ele faz uma crítica à religiosidade de maneira muito velada, porém ela fica explícita no final. Em nenhum momento você vê os personagens principais
falando de Deus ou se preocupando com a eternidade, a não ser em um único momento do recorte de todo o filme. Quando os personagens principais da trama estão reunidos à mesa, eles estão ali comendo, conversando, já sentindo alguns efeitos, né, do meteoro que se aproxima da Terra, e em determinado momento um dos personagens para e fala assim, mas eu acho que caberia neste momento aqui uma oração. E ninguém ali sabe muito bem como orar, a não ser um dos personagens. Ele levanta a mão e fala, não, pode deixar, que eu na minha vida tive experiências religiosas e eu vou fazer uma prece. E o personagem faz uma prece, todos dão as mãos, eles oram juntos e esperam ali o fim do mundo. Talvez esse seja uma crítica velada à religiosidade, né? Dizendo, olha, nada e ninguém poderá salvar o mundo. Nada e ninguém poderá salvar o mundo. Então, uma das coisas que João está desconstruindo é exatamente essa narrativa. É exatamente essa narrativa existencialista que existe na cultura pós-moderna. A narrativa existencialista vai dizer o seguinte, você deve viver intensamente o seu hoje. Você deve viver intensamente o seu hoje, porque o amanhã não existe. Então não adianta você ter uma perspectiva eterna. Não adianta você pensar na eternidade, porque a eternidade não existe. O que importa é o hoje, o que importa é o agora. É o famoso carpe diem. Agora, o grande problema dessa cultura pós-moderna existencialista é que toda a ética fica cinza degradê. Toda a ética. Porque veja só, eles vão dizer o seguinte, o importante é que você viva o hoje. Não importa os limites, o importante é que você dê vazão aos sentimentos do seu coração. O importante é que você tenha toda e qualquer experiência e que essas experiências te levem ao êxtase, ao clímax. Porque é isso que você tem. Bom, se você fizer isso, e a Bíblia nos afirma que se você fizer isso, provavelmente você vai dar vazão aos seus maus desejos. Aquilo que existe de pior do seu coração. Porque a Bíblia afirma que nós nascemos no pecado. E que o pecado habita no nosso coração. E que toda a perspectiva que nós temos do prazer e da alegria fora de Cristo Jesus está distorcida. Está distorcida. Então, o que João escreveu até agora combatendo essas perspectivas, ao qual, por incrível que pareça, a sociedade greco-romana do primeiro século já estava inserida. Você pensa que toda a grande heresia, que todo o pensamento filosófico é algo novo. Não é, são antigas heresias, antigos pensamentos com um banho de loja, sabe? Dá um banho de loja, bota um perfuminho, uma corzinha mais legal, dá uma mudada na fala, deixa um português mais ralé, e daí todo mundo acha que é novo aquilo, mas na verdade não é. Não é. Filosoficamente, a construção filosófica não é. Isso sempre existiu na esfera do pensamento greco-romano e dentro das filosofias. E João, então, ele começa a construir, e nós já vimos isso, um tripé teológico. E esse tripé teológico da primeira carta a João tem a ver com aquilo que você crê, ou como você crê em Cristo Jesus, ou seja, a sua cristologia, a perspectiva correta de Cristo Jesus te leva a ter uma perspectiva correta da eternidade. Um segundo ponto desse tripé teológico de João é que você precisa entender que você é chamado por graça, mas uma resposta desse chamamento gracioso de Deus pela sua vida é a obediência. Obedecer à palavra de Deus, ter uma ética do reino de Deus,
é uma resposta graciosa ou amorosa do seu coração àquilo que Deus fez na sua vida. Então, João, ele coloca um segundo ponto nesse tripé teológico, dizendo, bom, você crê da maneira correta, você obedece aquilo que Deus coloca na palavra dele, de maneira efetivamente, você abraça todos os princípios da palavra de Deus? Ou você de vez em quando acha que aqueles princípios são antiquados demais, estão fora de contexto? Uma terceira coisa que João coloca é o amor. O apóstolo João vai ser um dos discípulos de Jesus que mais vai falar sobre amor. Mesmo dentro do seu evangelho, como também nas suas cartas. Esbarrando um pouco no livro de Apocalipse, nós vamos ver João falando o tempo todo sobre a perspectiva do discípulo, amar o seu próximo como a si mesmo, ou amar uns aos outros. Diante disso, eu gostaria de dar 3 conselhos para vocês ao final da nossa leitura de 1 João. 3 conselhos que eu gostaria que você carregasse. Se existe algo que você precisa marcar na sua vida a partir daquilo que nós construímos teologicamente, nesses quase, acho que 15 ou 16 sermões, se você precisa construir algo ou guardar algo, eu gostaria que você guardasse essas realidades. Primeiro, a fé cristã não é um tipo eu acho que, mas de um eu sei. A fé cristã não é uma fé do eu acho, mas ela é uma fé do eu sei. Veja o que o apóstolo João diz no verso 13 que nós lemos. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Para que vocês saibam. E veja, é interessante porque essa expressão no grego, saibam, ela é um verbo ativo e perfeito. Ou seja, ela está sempre em andamento, ela não para, ela não é uma ação passada ou uma ação que acontece no passado ou uma ação única, ela é uma ação constante. O fato de você saber, de você construir a sua fé a partir do conhecimento que você tem a respeito de Deus, é uma fé ativa. E ela é ativa no perfeito, no presente. Ela não é somente para o futuro, mas ela é para o aqui e agora. Ela é no seu dia a dia, nas coisas mais ordinárias da sua vida. O conhecimento da fé em Cristo Jesus deve ser aplicado. Bom, uma segunda coisa que a gente percebe é que este verbo aparece 6 vezes no texto que nós lemos. Mas o mais interessante é que ele aparece 22 vezes em toda a carta de 1 João. João está construindo uma certeza. Se vocês lembram dos textos que nós lemos, toda vez João vai dizer, para que vocês saibam, para que vocês saibam, para que vocês tenham a certeza, que é uma variante do verbo, para que vocês conheçam, para que vocês experimente, porque essa sabedoria não é um conhecimento etéreo, abstrato, mas é um conhecimento vivencial, é uma experiência que você vive no seu dia a dia. Porém, uma pergunta precisa ser feita. É possível ter a vida eterna, a própria vida de Deus, e ainda assim ter dúvidas? João está construindo um conhecimento e uma certeza com os seus discípulos. Ele está falando para que vocês saibam, para que vocês conheçam, para que vocês experimentem, para que isso seja real dia a dia na sua vida. Mas, mesmo ele falando com toda a certeza e colocando todos esses pontos para nós,
Deixa eu te perguntar uma coisa. De vez em quando você tem dúvida do que Deus está fazendo na sua vida? Mesmo você tendo certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Mesmo você tendo certeza e você perceber que Deus vem trabalhando na sua vida, dia após dia, de vez em quando bate uma dúvida. Bate uma dúvida, fala assim, mas será mesmo que Deus me ama desse jeito? Deixa eu te falar. Sim, é possível. É possível você ter dúvidas. E essas dúvidas, muitas vezes, elas estão ligadas, ou seja, nós duvidamos quando ou por causa da ignorância que nós temos da palavra de Deus. Por que muitas vezes nós temos dúvidas? Porque nós desconhecemos a palavra de Deus, porque nós somos ignorantes a respeito da palavra de Deus, porque nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. E quando falta para nós conhecimento, gera-se o quê? Dúvidas. Dúvidas. Então, um dos pontos que talvez, mesmo você sendo uma pessoa salva em Cristo Jesus, mesmo às vezes você tendo certeza e você vendo Deus atuando na sua vida, te falta às vezes conhecimento. Te falta conhecimento da palavra, mas também nós duvidamos por causa da falta de confiança nas promessas de Deus. E isso é uma consequência uma da outra. Quando eu não conheço a palavra, eu desconheço também as promessas. E a pergunta é, como eu vou ficar seguro se eu não conheço as promessas que Deus tem para a minha vida? E em qual contexto essas promessas muitas vezes se aplicam? Porque, veja só, um grande problema às vezes é que nós temos um conhecimento raso, mas nós somos cristãos ou discípulos de Jesus especialistas em versículos. Já viu isso? Gente especialista em versículo. Gente especialista em versículo é aquele crente que construiu a sua fé baseado na caixinha de promessas. Veja, se você tem caixinha de promessas na sua casa, não fique chateado comigo, tá bom? Não fique chateado comigo. Se alguém te deu caixinha de promessa de presente, não precisa queimar e nem jogar fora. Fique tranquilo. Mas o fato é que aqueles versículos que muitas vezes nós decoramos das caixinhas de promessa estão fora do seu contexto. E você crê naquilo, mas você crê de maneira o quê? Errada. E quando você crê de maneira errada, você está se desviando da fé bíblica verdadeira. Perceberam? Ainda, muitas vezes, nós duvidamos por causa de uma teologia defeituosa. Teologia defeituosa. Nós ouvimos maus pregadores. Nós ouvimos pessoas que são muito mais oportunistas do que teólogos. Nós ouvimos gente que, como diz as Sagradas Escrituras, nós muitas vezes selecionamos aquilo que nós gostamos de ouvir. Porque nos últimos dias, nós, o povo de Deus, faríamos isso. Nós selecionaríamos as pessoas que dão prazer aos nossos ouvidos. Porque muitas vezes, ao ouvir a palavra de Deus, nós somos confrontados nos nossos pecados. E isso não é prazeroso. Isso não é gostoso. Eu gosto de um culto aonde eu saia com meu coração aquecido. Eu gosto de um culto aonde eu ouça palavras bonitas. Eu gosto de um culto quando eu saio dali dizendo que eu vou vencer, que os meus gigantes serão destruídos. É disso que eu gosto. Mas quando alguém vai e prega que você precisa mudar, que você precisa se arrepender à luz da palavra de Deus, como que você enfrenta essa realidade? Nós duvidamos ainda
por causa da nossa desobediência. Isso está no âmago do nosso coração. Você muitas vezes pode conhecer a palavra de Deus, mas mesmo assim você se torna uma pessoa desobediente. Você não dá os passos. Você conhece, mas você não dá os passos. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é algo prático. É algo para o seu dia a dia. Você precisa vivenciar essa palavra. Aquilo que está nas Escrituras Sagradas é para todos os dias da sua vida. É para todos os momentos, para todas as ocasiões, seja no seu trabalho, seja nos relacionamentos familiares, em qualquer lugar, no colégio, na escola, na faculdade. A palavra de Deus é algo real e vivo para você. Se você precisa praticar isso. Porque caso contrário, você é alguém desobediente. Ainda, muitas vezes, nós duvidamos por causa de um ídolo do nosso coração. Por causa de um ídolo do nosso coração. Mas eu gostaria que você guardasse isso aqui. Porque mais à frente, nós vamos voltar ao tema do ídolo. Então perceba, o texto de João, capítulo 10, versos de 28 a 29, diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Perceba que apesar de tudo isso que eu falei, o texto bíblico nos direciona para quê? Nos direciona para uma certeza de que mesmo diante das nossas dúvidas, mesmo diante das nossas falhas, Deus permanece fiel à sua promessa. Ele diz, olha, todos aqueles a quem o Pai me entregou, todos aqueles que estão na minha mão, nada e ninguém pode arrancar da minha mão. Então veja, independente das dúvidas que você tem, porque a nossa fé não está baseada no quê? Nos nossos sentimentos. Porque sentimentos, eles vão e vêm. O nosso coração nos trai muitas vezes. O nosso coração cria dúvidas que não existem e certezas que são infundadas. Porque o nosso coração é assim. No entanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, independente de tudo, ou de todas as coisas, vocês não podem ser arrancados das minhas mãos. Por quê? Porque vocês foram dados pelo Pai a mim. E aqueles que são dados a mim, eles não se perdem. Então, vem a segunda parte do versículo que nós lemos. Vocês precisam saber dessas verdades, e essas verdades, elas precisam ser vivenciadas. E daí João, ele usa o verbo tem. E ter aqui é segurar nas mãos no sentido de utilizar, ou seja, aquilo que eu tenho como conhecimento, eu passo a utilizar. E a utilizar para quê? Para a vida eterna, a presença do reino de Deus agora, no desenrolar ordinário da vida. A pergunta que muitas pessoas fazem para mim é, aonde começa a vida eterna? E eu vou responder para você da maneira mais simples, a vida eterna começa agora. É agora que a vida eterna começa. Veja só, quando Jesus ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham essa vida como? Em abundância. Todos os verbos que Jesus está usando estão em que tempo? No presente. Eu vim para que vocês experimentem essa vida, não futuramente, não quando todas as coisas, quando o mundo se consumar, não. Eu vim para que vocês tenham essa vida eterna, ela começa a se desenrolar quando? Agora.
Perceba, Mike Gorin ele vai dizer o seguinte: o reino de Deus é, antes de tudo, o poder de Deus em ação no Messias, e por meio do Espírito para restaurar toda a criação e toda a vida humana em contaminação do pecado e de seus efeitos devastadores. Em suas palavras e ações, Jesus revela que toda a história está rumando para essa restauração. O poder de Deus, o poder que Deus tem para curar, triunfará sobre o pecado, a morte e o mal no final de todas as coisas. Perceba, ele está apontando o quê? A redenção de todas as coisas. Mas veja, mesmo agora, no interim da história, aonde nós estamos situados, as pessoas podem conhecer algo acerca da libertação e da bênção do reino de Deus. A identidade da igreja é definida por esse evangelho, o evangelho do reino revelado em Cristo Jesus. A igreja é a comunidade que experimenta em vida o poder e a obra renovadora de Deus. E desse modo encarna a salvação abrangente e restauradora do reino em favor do mundo. Quando nós, reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, experimentamos a vida eterna. Em que momento nós fazemos isso? Agora, hoje, já. Jesus está fazendo nova todas as coisas agora, hoje, já. Jesus está transformando a vida dos seus discípulos hoje, agora, neste exato momento. Dentro da história. Eu sei, não é perfeito, é lógico que não é perfeito, porque nós ainda vivemos na realidade a terrena onde nós temos defeitos, pecados, mas o reino de Deus já está invadindo a história. O reino de Deus, através das nossas vidas, já está mudando a história. E nós precisamos, então, abraçar essa verdade. Agora, uma segunda coisa, ou segundo conselho, que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte: a oração é uma das chaves para a infinita graça e poder de Deus. A oração é uma das chaves para a infinita graça e poder de Deus. E veja, eu tenho um pequeno problema em pregar sobre oração na igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente prega e fala sobre oração, nós temos a impressão de que todo mundo ora todos os dias. Não é verdade? Porque é um negócio tão simples, é uma ferramenta, é um meio de graça. Então, eu vou usar ordinário no seguinte termo, não de ordinário como muitas vezes nós usamos, mas no sentido de ele é corriqueiro. Ele é um meio de graça ordinário que está disponível a nós em qualquer momento do dia, da hora, da nossa vida. Que eu vou dizer para vocês, nós inflacionamos a oração e ela perdeu o seu valor. Nós falamos tanto de oração, nós fazemos semana de oração, nós fazemos a corrente de oração, nós fazemos um monte de coisa a respeito de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu gostaria que você fosse sincero no seu coração. Quando o Guilherme chega aqui e fala assim: meus irmãos, eu gostaria, o jeito dele, né? Carinhoso do Guilherme. Meus irmãos, eu gostaria que neste momento você baixasse sua cabeça e tivesse um tempo de oração, de contrição. Feche os seus olhos. Neste momento eu gostaria de ser Deus. Só neste momento. Para saber de fato quem orou pelos seus pecados. Sabe? Ou quem não usou aquele momento de maneira leviana. Você abaixou a sua fronte, você fechou os seus olhos
e você fingiu que você estava orando. Quando nós fazemos isso, nós inflacionamos a oração, porque ela perde o seu valor e o seu poder. Perceberam? A gente faz isso com as disciplinas espirituais. Qual foi a última vez que você fechou o seu quarto, se fechou no seu quarto, como o Sermão do Monte recomenda? Veja só, se Jesus colocou isso no Sermão do Monte, o discurso principal teológico de Jesus está no Sermão do Monte. Se você quer saber a ética do reino de Deus, como viver bem a partir de uma espiritualidade cristã saudável, você precisa ler o Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 5. E daí se Jesus, ele coloca no sermão dele, que é importante você se fechar no seu quarto e você ter um tempo a sós com Deus, em secreto, porque o seu pai que te ouve em secreto te responderá. Você acha que isso não é importante? Ou você acha que Jesus colocou ali no Sermão do Monte só para fazer uma frase de efeito? Que nem os pregadores coaches da nossa geração. Isso aqui é legal de se dizer. Daí ele vai lá e diz. Na minha perspectiva, Jesus colocou aquilo ali, porque aquilo ali é altamente relevante e importante para a vida do discípulo. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você, você leva isso a sério? Ou você está inflacionando o poder da oração? Porque uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Porque um crente que não ora é um crente fraco. Porque um pregador que não ora é um pregador fraco. Não tem paixão, não tem amor. Se torna mecânico. Porque alguém que não ora, um crente que não ora, não conhece, não desfruta da graça de Deus, porque a oração é um meio de graça. A oração é um momento onde não o meu coração coloca os meus pedidos para Deus, mas a oração é o momento onde eu abro o meu coração para ouvir a voz de Deus. Para inclinar o meu coração à vontade de Deus. Por que eu não conheço a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é tão difícil para mim. Por 2 motivos. Porque você é um ignorante na palavra de Deus e porque você não sabe orar. Por isso. Por esses 2 motivos. Veja. O Christopher Gordon, ele vai dizer o seguinte: a oração é um meio de graça mediante o qual o Espírito Santo, perceba, a oração é um meio de graça pelo qual, mediante o qual o Espírito Santo trabalha em quê? Em nossas vidas. Enquanto eu oro, o Espírito trabalha na minha vida. Visto que Deus nos prometeu que teria os ouvidos atentos a nós, a oração deveria estar no topo das prioridades da vida cristã. Um cristão que não ora é um cristão fraco. Por essa razão, todas as orações necessitam ser desafiadas a fazer. Todas as gerações necessitam ser desafiadas a fazer da oração uma prioridade para as suas vidas. Uma prioridade para as suas vidas. Não, oração não é você no final do dia, cansado, começar a orar e dormir. E achar que você cumpriu a sua tabela com Deus. A oração, o seu coração e a sua atenção precisam estar atentos. E não distraídos. Nós somos uma geração altamente conectada, mas altamente distraída. Agora perceba, o que João está, aonde no texto de João a gente vê essa realidade? Perceba, o texto a partir do verso de número 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Primeira coisa, vamos por partes aqui. Versos de número 14 e versos de número 15. Nesses dois primeiros versículos, João fala sobre a prática da petição. Você precisa pedir. E João está trabalhando essa prática da petição. Perceba, olha o que João diz. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nada do que pedimos está além do poder de Deus. Nada do que pedimos está além do poder de Deus. Exceto aquilo que está além da sua vontade. Seu propósito e seu plano. Perceba uma coisa. Para aqui, porque isso aqui é muito importante. Você ora a Deus, seja feita a tua... Você ora, seja feita a tua vontade? Você ora. Em qual sentido você ora, seja feita a tua vontade? Porque, veja, você está lidando com Deus, o Criador dos céus e da terra, e aquele que sonda e conhece todo e qualquer o quê? Pensamento. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que antes mesmo da palavra chegar à sua língua, Deus já a sabe. Deus já a conhece. Então Deus sabe a intenção que você está orando. E mais importante do que as suas palavras, são as suas intenções. Agora, antes daquilo que você fala com a sua boca, dê um passo para trás e perceba qual é a sua intenção quando você ora, seja feita a tua vontade. Para não te colocar em xeque e deixar você sozinho no seu pecado, deixa eu falar aqui o meu pecado, porque afinal de contas, a miséria nos une, né? Então, veja só, muitas vezes, quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou simplesmente dando um somebody love em Deus, porque eu quero que seja feita a minha vontade, do meu jeito. Mas eu sei que Deus gosta de ouvir o quê? Seja feita a tua vontade. Percebeu como a gente trata Deus como uma criança e não como o Criador dos céus e da terra? Como aquele que sonda e conhece os corações, como aquele que é soberano. Está vendo como uma teologia defeituosa sobre a soberania de Deus faz com que você ore errado? Faz com que você trate Deus como uma criança, tentando negociar com Deus através das suas palavras, através daquilo que você diz. Então João aqui está dizendo assim, olha, você precisa orar. Mas você precisa orar e você vai ter, se você orar de acordo com a vontade de Deus. E daí o Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 4, no verso de número 3. Quando, porém, não recebem, porque Tiago está falando de oração, quando vocês oram e não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, para gastar o quê? Nos seus próprios prazeres. O texto da Revista Atualizada diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Sabe por que você ora e você não vê resposta?
Porque a sua oração não está para além da vontade de Deus. Não está em sintonia com a vontade de Deus. Então, o nosso desafio é ter o coração alinhado com a vontade de Deus. Para isso ocorrer, nossas petições, o nosso clamor, precisa ter duas coisas: confissão e adoração. Confissão e adoração. Como começa a oração que Jesus nos ensinou? Vamos, gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Eu sei disso. Como começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estás santificado, venha o... Pare aqui. O que ele fez até agora? O que ele fez? Ele adorou e confessou. Não adorou e confessou? Seja feito então o quê? Seja feita aonde a sua vontade? Assim na terra, como ela é feita aí nos céus. Que a sua vontade seja executada aqui na terra, como a sua vontade é aí nos céus. É uma oração escatológica. Venha o teu reino. Que a sua vontade seja realizada aqui, porque o teu reino chegou. Perceba, confissão. Perdoa o quê? Assim como o quê? Confissão. Agora deixa eu perguntar para vocês. A oração de vocês tem adoração? A oração de vocês tem confissão? Ou a oração de vocês tem uma lista de pedidos para que Deus realize aquilo que vocês desejam que Deus realize? Vocês tratam Deus como um grande mordomo e não como Senhor da vida de vocês. Se nós fazemos dessa forma, veja só. Quando nós fazemos isso, nós temos a consciência de que o salmista, no Salmo de número 40, verso 8, ele vai dizer assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu tenho grande alegria, eu tenho prazer, eu tenho gozo, eu tenho êxtase. De fazer o quê? De fazer a tua vontade, não a minha vontade. O meu coração está alinhado ao teu coração. Aquilo que eu faço representa aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E não que aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu quero que o Senhor faça por mim. Agora veja, João ele não faz somente esse desafio. João ele faz um outro desafio. A partir do verso 16 e 17, João então ele fala sobre intercessão. Olha o que ele diz. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Uma coisa interessante que Lewis vai dizer sobre a intercessão é que orar por alguém é dizer eu te amo, escondido, é amar sem ser visto, sem plateia ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Perceba, Lewis está dizendo que a oração, a intercessão é um ato de amor. E quando você lê todo o contexto de João, você percebe essa realidade. Qual que é o primeiro ato de amor que eu tenho para com uma pessoa? Eu oro. Vai no Sermão do Monte. Qual que é o primeiro ato de amor que você tem para com o seu inimigo? Você ora por ele. Você ora para que Deus o abençoe.
Não para que Deus o elimine, mas você ora para que Deus abençoe o seu inimigo. Esse é o primeiro ato de amor. Então veja, João então está dizendo, olha, se você deseja de fato amar as pessoas, você precisa ser também um intercessor. Você precisa orar pelas pessoas. E veja, ele coloca duas coisas aqui que são muito importantes quando nós estamos intercedendo por alguém. E ele fala de dois tipos de pecado. Primeiro, pecado que não leva à morte. E o segundo é um pecado que leva à morte. O mais importante aqui é, João está falando da morte física ou da morte espiritual? Qual que é a pergunta que João está fazendo? Porque ele coloca duas realidades. João está falando sobre a morte física ou a morte espiritual. Além disso, ele tem um cristão em vista em ambos os casos, ou a segunda situação é de um incrédulo. O dogmatismo é injustificado na interpretação deste versículo. Mas considere o seguinte, João tem em mente a morte espiritual e duas pessoas diferentes em vista. Assim, seu argumento é que irmãos e irmãs em Cristo podem cair em pecado, mas sua salvação e morte espiritual não está em jogo, porque eles têm Cristo como expiação e advogado e creem nele para a vida eterna. Então, a primeira coisa que João está dizendo aqui é que, olha só, existem esses dois tipos de pecado, mas aqueles que estão em Cristo, o pecado, eles têm uma ação temporal e não eterna. Ele é julgado temporalmente e não eternamente. Então perceba, olha só, se você vê um irmão pecando, não fale primeiro com os outros, porque muitas vezes é o que a gente faz. Por quê? Porque isso é fofoca. Então se você vê um irmão pecando, a primeira atitude que você tem é não falar com os outros. Não fale. Qual que é a primeira atitude? Primeiro, fale com Deus sobre ele. Para fortalecer. Pedir que Deus o restaure. Ore por sua restauração. Porque essa é a vontade de Deus. Então esse é para a primeira categoria de pecado. Aquele que não leva à morte. Agora veja. Qual é o pecado que leva à morte? Qual é o pecado que leva à morte? E eu tenho, pelo menos, uma indicação aqui para vocês, que eu gostaria de dar antes de entrar nessa questão. Muitas vezes a gente acha que João ele está dizendo o seguinte, olha, isso não faz parte da vida de vocês. Mas eu tenho uma questão aqui. João está alertando a igreja para que ela não caia neste erro. Então, quando eu estou falando do pecado que leva à morte, eu gostaria que você examinasse o seu coração. Para ver se o seu coração não está gradativamente endurecendo. Veja só quais são as alternativas. Um pecado mortal é o pecado que é voluntário e deliberado. Este pecado planejado é de natureza grave. É um pecado planejado. Alguns comentaristas veem a morte física como resultado dele. Exemplo, Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. Vocês lembram da história? Ananias e Safira, no começo da igreja, eles fazem de maneira deliberada. Eles planejam o quê? Mentir. Mentir. É um pecado planejado. É um pecado deliberado. É um pecado que não é assumido como pecado. E isso aqui precisa ser registrado nos nossos corações. Ananias e Safira, eles estão dentro da comunidade cristã. Eles não estão fora. Eles são homens e mulheres que ouviram os primeiros discípulos. Que tiveram talvez uma experiência com aquela multidão dos primeiros que creram. E de maneira deliberada, eles pecaram de maneira voluntária. Segundo, blasfêmia contra o Espírito Santo.
Nós vemos isso em Mateus capítulo 12, verso 32 e Marcos capítulo 3, verso 29. Essa é uma rejeição deliberada de conhecimento pessoal, intencional, verbal e contínua da verdade da qual o Espírito dá testemunho. É um endurecimento do coração a tal ponto que a oração não mais ajuda. É aquela pessoa que entra numa comunidade cristã, que conhece as Sagradas Escrituras e que deliberadamente, de maneira intencional e verbal, nega a verdade de Deus. Ainda, a rejeição total do Evangelho e de Cristo. Este é o pecado dos falsos mestres que voluntária e habilmente se opõem ao testemunho de Deus a respeito da pessoa e obra de seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 19. Este não é chamado de irmão, este é um apóstata. É aquela pessoa que subverte o Evangelho, que transforma o Evangelho em algo palatável para a nossa cultura. Essa pessoa aqui não pode, de maneira nenhuma, ser chamada o quê? De irmão. Terceiro conselho que eu gostaria de deixar com vocês. Fique atento aos ídolos da cultura da qual você está inserido. E João, ele termina com o último versículo, um pequeno versículo, e com um imperativo. Filhinhos, guardem-se. Está aqui o imperativo. Guardem-se do quê? Dos ídolos. A pergunta é, primeiro, o que é um ídolo? E eu gostaria de chamar aqui o Tim Keller para me ajudar na explicação do que é um ídolo. Ele vai dizer o seguinte: a razão final para qualquer pecado é que alguém, além de Cristo, está funcionando como uma alternativa de justiça ou fonte de confiança. E é, portanto, um ídolo, um pseudo-salvador, que cria desejos desordenados. O que é um ídolo? O ídolo é aquilo que cria desejos desordenados no seu coração. O ídolo é aquilo que é um pseudo-salvador. O ídolo é aquilo que, de alguma forma, traz justificativa e justiça para a sua vida. Isso é um ídolo. Um ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. O lugar que deveria ser exclusivo de Cristo Jesus e de Deus. Isso é, e como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Agora perceba. Esse aqui é o verso 21. Nós fomos até o verso de número 17 no ponto anterior. De 18 a 20, João vai repetir, se você olhar na sua Bíblia aí, João vai repetir 3 vezes a expressão sabemos que. Pode olhar aí na sua Bíblia. Sabemos que, sabemos que, sabemos que. E o que João está fazendo então? João dá um imperativo nessa última parte, no final, falando, guardem-se dos ídolos. A pergunta é, como a gente nos guardamos dos ídolos? Ou melhor, eu quero fazer a pergunta contrária. Como construímos os nossos ídolos? Veja só. Primeiro, construímos os nossos ídolos quando não existe uma quebra com o sistema que nos aprisiona. Nós construímos os nossos ídolos quando nós não quebramos o sistema do pecado que nos aprisiona. Olha o que diz o verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, perceba o que João está dizendo. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no quê? No pecado. Ele não vive no pecado. A ideia de João aqui é que aquele que é nascido, aquele que tem uma experiência com Cristo Jesus,
Esse que é nascido de Deus, ele quebrou por Cristo Jesus, não pelas justificativas dele, mas pela graça, pelo amor, pela cruz de Cristo Jesus. Essa pessoa quebrou o sistema do pecado que imperava no coração dele. Ele está fora do sistema do pecado. O pecado não faz mais sentido ao coração dele. O pecado agora, ao invés de trazer somente prazer, traz também repulsa. O desejo agora está invertido. Então perceba, ele quebra o sistema. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E veja, o maligno não mais o atinge. E olha, isso aqui é muito interessante. Porque a ideia de João aqui é a ideia que Deus se torna um grande escudo para o seu discípulo, por causa do sangue de Cristo. Deus agora é um grande escudo. O maligno lança as flechas, mas não o atinge, não o toca. Porque Deus o está justificando pelo sangue de Cristo Jesus. Nós construímos os nossos ídolos. Como? Quando nós não quebramos o sistema. Mas a pergunta é, você consegue quebrar o sistema sozinho? Lembra do Matrix? Lembra do Matrix? Vocês assistiram Matrix? Saiu agora o novo Matrix, Matrix final, né? Mas eu acho que não é tão bom quanto os primeiros. Nos primeiros Matrix, ou no primeiro Matrix, tinha lá a pílula vermelha e a pílula azul. E as pessoas viviam numa grande Matrix, numa grande ilusão. Não é assim? Uma grande ilusão. Até que, em determinado momento, alguém de fora, perceba, alguém de fora, que já quebrou o sistema, que não vive mais naquela Matrix, ele entra na história e diz assim, ó, tá aqui, é a pílula vermelha. Ele dá, ou você toma essa pílula ou você toma essa outra. E é a vermelha, né? O personagem lá, o Neo, toma a pílula vermelha e ele sai do quê? Ele quebra o sistema, ele sai da Matrix. E daí ele consegue ver o quê? A realidade aonde ele está inserido. É assim. É assim comigo, é assim com você, é assim que o Evangelho faz nas nossas vidas. Mas perceba uma realidade, nós não quebramos o sistema sozinhos. E aquele que está em Cristo Jesus não vive mais no sistema do pecado. Segundo, como nós construímos nossos ídolos? Nós construímos nossos ídolos quando somos seduzidos pela ética secular. Nós somos seduzidos pela ética secular. E olha o que o texto diz, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Qual é a realidade do mundo? Então perceba, João ele faz uma progressão aqui, ó. Primeiro, você quebra o sistema. E se você quebra o sistema, você vê a realidade como de fato ela é. Você tem agora uma cosmovisão, você vê aquilo que de fato acontece. E você percebe que o mundo todo está onde? No maligno. Que o mundo está no maligno. E ao perceber essa realidade, você então não é mais seduzido pela ética deste mundo. Você não faz como o mundo diz, você faz como Cristo Jesus diz. Você quebra. Perceba, você vai caminhando e você vai dizendo, não, a partir de agora eu não sou mais assim. A partir de agora a minha ética é a ética do reino de Deus. Eu amo o meu inimigo. Eu ando a segunda milha. Eu dou a minha outra face. As minhas respostas não são mais respostas atravessadas. Eu amo a minha esposa. Eu não cometo mais adultério. Eu me livro da pornografia. Eu agora não sou mais dominado pelo dinheiro, mas eu que comando o meu dinheiro. Perceberam? A ética é diferente. Ainda? É tão verdade isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Perceba, para destruir o quê? Fortalezas. Destruímos, perceba, argumentos.
argumentos, filosofias, sofismas, de toda a pretensão que se levantam contra o quê? Contra o conhecimento, contra a verdade de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalizando, meus irmãos, como construímos os nossos ídolos? Construímos nossos ídolos quando não abraçamos a Cristo como o único que revela a verdade. E o texto diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Perceba, o Filho de Deus, ele veio e ele nos deu o quê? Entendimento. Para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está dizendo o seguinte: olha, você só abraça os ídolos se você vive na mentira. Você só constrói ídolos se você vive nas mentiras do seu coração. E a partir do momento que você conhece a verdade, que você sabe o que é de fato verdadeiro, e perceba, verdadeiro para João não é um conceito, como na nossa cultura. Verdadeiro para João aqui é o próprio Cristo. Ele, perceba, ele é o que é verdadeiro. Quando eu abraço Jesus Cristo em toda a sua totalidade, como Senhor e Salvador da minha vida, com todos os seus predicados, quando eu abraço Jesus com toda essa realidade, eu abraço a verdade. Eu abraço essa verdade. Eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. Todos os deuses da nossa cultura oferecem falsificações e são falsos substitutos de Deus. O que eles prometem nunca podem prover de forma definitiva. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu convite para você é abrace esse Cristo. O meu convite para você é aprenda a orar como Jesus nos ensinou a orar. O meu convite para você é abra o teu coração e perceba as realidades do reino. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor sobre nossas vidas, para que nós consigamos, ó Pai, compreender essas verdades e aplicar essas verdades no nosso coração. Nós construímos ídolos e o Senhor vem com o Teu Evangelho e destrói esses ídolos. O Senhor vem com a Tua palavra e subjuga os nossos ídolos. O Senhor mostra a verdade de quem de fato nós somos. Quantas vezes, Senhor, as nossas orações são orações meramente formais, mecânicas, desprovidas de paixão, de amor, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Quantas vezes, ó Pai, a nossa fé é uma fé de achismos, é do eu acho e não do eu sei. Eu sei não pelas minhas convicções pessoais, mas eu sei por causa da Tua palavra, por causa daquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós, para que consigamos, ó Deus, viver plenamente o Teu Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.